Olá, estudantes! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Então, os objetivos desta aula: revisar o conceito de balanceamento para a reação de oxirredução, identificar uma semi-reação, entender o balanceamento de uma semi-reação e praticar o conhecimento com questionamentos e atividades. E as nossas perguntas? O que são reações redox? Será que percebemos as reações de oxirredução em nossa rotina diária? E a imagem nos mostra parafusos de metal sendo consumidos pela ferrugem. Vamos falar então do método de balanceamento químico de oxirredução. É o método que busca o balanceamento por meio da igualdade entre o número de elétrons transferidos, ou seja, elétrons perdidos e ganhos durante um processo químico. O método de oxirredução, ou também chamado de redox, segue algumas etapas para a sua execução. Então a gente precisa observar qual é a modificação no NOx dos nossos agentes. Então o primeiro passo, determinar o NOx de todas as substâncias e todas as espécies envolvidas. Passo 2, determinar a variação do NOx ou delta NOx da espécie que sofreu oxidação e a que sofreu redução. Para o cálculo do delta NOx, utilizamos a expressão, então, NOx maior menos o NOx menor. Lembra que o delta, o triângulo aqui, significa variação lá na matemática. O passo 3 é inverter os valores da variação do NOx e o passo 4 é determinar os coeficientes pelo método das tentativas. Lembrando que aqui no passo 3, a gente já sai dali conhecendo dois coeficientes e aí as tentativas ficam mais fáceis para fazer o balanceamento. Relembrando que uma reação de oxirredução ocorre por transferência de elétrons entre as espécies químicas, ou seja, há uma espécie química perdendo elétrons, oxidação, agente redutor, e a outra espécie química ganhando os elétrons, redução, agente oxidante. Assim temos uma reação de oxirredução ou redox. Para que o balanceamento possa ser realizado, é preciso seguir os passos para a execução. Observamos então essa reação química a seguir. Para sabermos se é uma reação de oxirredução ou redox, é preciso determinar o NOx para todas as espécies, identificar se há variação de NOx, o delta NOx. Então o primeiro passo é determinar o número de oxidação NOx para cada espécie. Então a gente vai observar o comportamento delas. Então a gente tem aqui KMNO4 aquoso. Precisamos fazer com que o total aqui do NOx, como é uma substância composta, a soma tem que dar 0. Para isso, mais 7 no MN aqui. O HCl, cloro, menos 1. Observando aqui na formação dos nossos produtos, o cloro vai virar substância simples, lá o gás cloro, NOx, 0. Então ele saiu de menos 1 e foi para 0. E aqui de mais 7 para mais 2. Então aqui a gente colocou a corzinha laranja para identificar a redução e diminuir o valor do NOx. E a oxidação aqui de verde para identificar que teve um aumento no valor de NOx, afinal saiu de menos 1 e foi para 0. O passo 2, então, determinar a variação do NOx das espécies que sofreu oxidação e redução, utilizando o cálculo. E aí a gente tem a nossa reação e vamos fazer a observação de qual foi a quantidade que variou esses nossos NOx dos dois elementos principais. Então o nosso agente oxidante, que é o KMNO4, teve uma variação de 7 menos 2, então 5 é o valor. Há somente um átomo de MN lá na nossa reação neste momento. O agente redutor, então o HCl, saiu de 0, foi para menos 1, mas ele aparece duas vezes. Lá a gente tem Cl2, por isso o nosso delta NOx aqui vai ficar 2. Por quê? Há 2 átomos de cloro do lado dos produtos. Assim é preciso multiplicar o resultado do delta NOx por 2, pois a preferência é sempre pela maior atomicidade. Lembra que na reação, no slide anterior, a gente tem Cl2 ali, que é o gás cloro, e por isso a gente vai utilizar 2 como delta NOx para o agente redutor.
Terceiro passo, inverter os valores da variação do ΔNOx. Então, a gente vai fazer a inversão desses nossos valores, 2 e 5. E aí, o quarto passo é determinar os coeficientes pelo método das tentativas. Ao completar o balanceamento por oxirredução, finaliza-se com o balanceamento pelo método das tentativas, no qual a quantidade de átomos do lado dos reagentes é igual à quantidade dos átomos dos produtos. Então, a gente está usando os coeficientes que encontramos lá. O 5 veio aqui para o cloro, e aí ele é um dos coeficientes que nos ajuda a facilitar o processo do balanceamento dessa equação. Vamos fazer a atividade 1 e testar esse conhecimento? Olha só, observe a equação da reação a seguir. Qual será o coeficiente presente no cátion hidrogênio, que é o H+? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, ele deu para a gente uma reação e ele pergunta qual será o coeficiente presente no cátion hidrogênio, que é o H+. Então vamos lá, primeiro passo, determinar o NOx dos elementos. Então H2S, o hidrogênio como ametal tem NOx mais 1 e o ametal enxofre da família 6A tem NOx menos 2, isso está lá nas informações da tabela que a gente viu numa aula anterior. O MnO4- é um íon composto, 2 elementos, o oxigênio como ametal possui NOx menos 2 e o Mn NOx mais 7. O H+ é um íon simples e tem um NOx igual a carga, NOx mais 1. O S, que é o enxofre, substância simples e apresenta NOx 0. Então, o Mn2+, íon simples NOx mais 2 e a água, H2O, hidrogênio NOx 1 e oxigênio NOx menos 2. Feito a determinação do NOx de cada um dos envolvidos, passo 2, verificar quais átomos variaram e quanto eles variaram, que é o ΔNOx. Então, o nosso manganês, o Mn, no reagente, o NOx é mais 7, no produto, o NOx é mais 2. Assim, a variação foi de 5, de 7 para 2. O enxofre, que é o S, no reagente, o NOx é menos 2 e no produto, o NOx é 0. Logo, a variação é de 2. Passando para o passo 3, multiplicando a variação pela quantidade de átomos do elemento na fórmula e em seguida iniciar o balanceamento. Então o nosso agente redutor é a fórmula lá onde aparece o enxofre e aí precisamos multiplicar por 2. O oxidante é o MnO4 e vamos utilizar o 5 porque ele aparece ali uma única vez. Então a gente vai utilizar o 5, invertendo ali, vai aparecer como coeficiente para o H2S. Estamos aqui, o 5 em azul. E o 2 vai aparecer como coeficiente do MnO4-. No passo 4, utilizando o método das tentativas, uma vez que conhecemos os dois valores que estão em azuis, podemos utilizá-los para, através da tentativa, alcançar os outros coeficientes estequiométricos das demais substâncias, lembrando que a ideia é sempre observar as quantidades, certo? Então, por exemplo, 2 vezes 4 aqui do oxigênio, temos 8 desse lado, preciso ter 8 oxigênios do outro lado, vou colocar o 8 aqui na frente, já que o oxigênio aparece com o 1 aqui na fórmula da água. Agora vamos falar um pouquinho sobre semi-reações. Então, as semi-reações, como sendo a representação individual do processo de oxidação ou de redução. Uma reação de oxirredução pode ser entendida como a soma de duas semi-reações devidamente balanceadas. Então, quando eu tenho um processo de oxirredução, eu vou ter que representar isso também na forma de semi-reações. A união de duas semi-reações, quando balanceadas de forma correta, me dão a reação de oxirredução. Então, nas semi-reações de oxidação, apresentam os reagentes e produtos que participam do processo de oxidação. Nessa semi-reação, o número de elétrons é adicionado após a seta. Então, numa semi-reação de oxidação, eu vou ter a presença ali, um elétron, 2 elétrons, e ele vai estar colocado após a seta. Na semi-reação de redução, mostra os reagentes e os produtos que estão participando e, nesse caso, o número de elétrons é representado antes da seta. Na aplicação do método das semi-reações de balanceamento, segue os 4 passos que a gente utiliza para o método do balanceamento por oxirredução. Como exemplo, temos uma situação aqui, ó. Você precisa realizar o balanceamento da reação de oxirredução a seguir, representada a partir do método das semi-reações balanceadas. Que passos você seguiria? Então, temos aqui essa equação e precisamos encontrar uma forma de fazer o balanceamento e aí a gente vai ter as nossas semi-reações. Veja só. Primeiro passo, determine o NOx de todas as espécies envolvidas na reação. Primeiro, todas as espécies representadas na equação são íons simples, em solução aquosa. Logo, o NOx de cada espécie equivale à própria carga. Temos só íons na equação do slide anterior. Analisando a equação, a gente conclui o quê?
que o ferro era mais 3, sofreu oxidação, sofreu redução, ficou mais 2. O SN era mais 2, sofreu oxidação e ficou mais 4. Então, a semi-reação de oxidação vai ser a seguinte: SN mais 2, formando SN mais 4 mais 2 elétrons, que é a variação que ocorreu ali. Número de elétrons perdidos está após a seta. Isso tem que ficar bem claro. Para a oxidação, os elétrons estão após a seta. Na semi-reação de redução, então, o Fe mais 3, mais um elétron, carga negativa, ficou Fe mais 2. O número de elétrons ganhos está antes da seta. Então, na redução, os elétrons aparecem antes da seta. Depois, vamos determinar a variação do NOx das espécies que sofreu oxidação e redução para o cálculo do delta NOx. Observando as duas semi-reações, percebe-se que o número de elétrons são diferentes. Desse modo, é preciso igualar a quantidade de elétrons nas duas semi-reações. Afinal de contas, a gente precisa estar em igualdade para fazer o balanceamento. Igualdade também em relação aos elétrons ganhos e perdidos. Então, a semi-reação de oxidação temos 2 e a semi-reação de redução temos 1 elétron. Para que haja igualdade entre o número de elétrons perdidos e ganhos, é preciso multiplicar a semi-reação de redução por 2, pois o balanço nesse momento é 2 para 1 e precisamos que seja 2 para 2. Passo 3, então, é inverter os valores, que é o passo que a gente usa na oxirredução também. Então, a semi-reação de oxidação 2 e a semi-reação de redução 1. Adequando os coeficientes e partindo do número de elétrons calculados, a gente vai ter essa situação aqui, ó. Determinação dos coeficientes pelo método das tentativas. A gente vai somar as duas semi-reações, fazendo a modificação das quantidades dos nossos elétrons, que eles vão ter que ser cortados, afinal de contas os elétrons não vão aparecer na equação global que surge aqui no final dessa nossa realização. Então a gente vai ter o 2 como coeficiente estequiométrico para o Fe, aqui no lado dos reagentes, o 1 para o SN, lá no lado dos produtos 2 para o ferro e 1 para o SN, e os elétrons então foram excluídos para formar a equação final. Vamos fazer uma atividade então a respeito disso? Olha só. Na presença de ar úmido ou de água que contém oxigênio dissolvido, o ferro é transformado num produto denominado ferrugem, que não tem fórmula conhecida, mas que pode ser representado por Fe2O3X A reação que se processa é essa aqui. Na letra A, ele quer saber, a partir da equação parcialmente balanceada, determine quem são os agentes oxidante e redutor. E na letra B, determine os coeficientes da equação balanceada. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, na letra A, ele fala, a partir da equação parcialmente balanceada, determine quem são os agentes oxidante e redutor. E na letra B, determine os coeficientes da equação balanceada. Então, vamos lá. Para encontrar os agentes oxidante e redutor, é preciso determinar o NOx para todas as espécies. Substância simples, NOx 0. Substância composta, a soma tem que ser 0. Então, fazendo a descoberta do NOx, a gente observa aqui que o agente redutor é o ferro, sofreu oxidação e o delta NOx dele é de 3 para 0, então valor 3. O agente oxidante é o O2, o oxigênio, sofreu redução e o delta NOx dele é 2. E aí, sabendo esses valores, invertendo a posição conforme o nosso passo 3, a gente tem os coeficientes estequiométricos então. 4, 3, 3, 2 e 3 e está balanceada a nossa equação aqui na letra B, certo? Pensando um pouquinho sobre a aula, temos uma reportagem que fala assim, ó, a diferença entre oxidação de metais, ferrugem e corrosão. O conteúdo completo você pode acessar no QR Code. A oxidação de metais ou oxirredução é um processo caracterizado quando ocorre a perda de elétrons em um átomo durante uma reação química. Na oxidação, o átomo que perdeu o elétron também perde cargas negativas, e isso faz com que aumente o seu NOx. A ferrugem é a oxidação do ferro, que acontece por meio da proximidade de metais ferrosos com o oxigênio liberado pela água. Quando isso acontece, aumenta o número de hidrogênios de ferro. A corrosão acontece quando o agente oxidante entra em contato com um produto ao mesmo tempo em que o metal está na presença de agentes de redução vindos da natureza, principalmente o oxigênio presente na atmosfera. E existem 3 tipos de corrosão: a corrosão eletroquímica, a corrosão química e a corrosão eletrolítica. E mais informações, vocês podem ler a reportagem completa. Na aula de hoje, revisamos o conceito de balanceamento para as reações de oxirredução, identificamos uma semi-reação, entendemos o balanceamento de uma semi-reação, praticamos o conhecimento com atividades. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!